Novo Testamento, lição número 18. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um encontro com a palavra. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco a continuação do estudo do Evangelho de Mateus. Temos visto os ensinos de Jesus Cristo tirados das discussões que ele teve com os líderes religiosos. Essas discussões vão se acirrando até culminarem com o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras e a crise que levou à sua morte, ressurreição e ascensão. Alguns dos líderes religiosos eram muito políticos. Lemos algumas respostas que Jesus lhes deu no capítulo 22, através das quais Jesus nos dá um grande ensinamento sobre Deus e César. A pergunta foi: qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não, hein? Jesus pediu que lhe trouxesse uma moeda e perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César. E Jesus respondeu: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A aplicação que tiramos desse episódio é óbvia. Você tem a imagem de Deus estampada em você. Portanto, entregue-se a Ele. Deus não vai pedir o que é de César, mas às vezes César vai pedir aquilo que é de Deus. César pode pedir você. Ele pode pedir sua lealdade. Nesse momento, assim como Dietrich Bonhoeffer, você pode declarar desobediência civil e resistir a César. Esta parece ser a essência da resposta de Jesus aos líderes religiosos. Dentro desse assunto, encontramos outra passagem em que Jesus pagou imposto a César. Está em Mateus capítulo 17. Acho que Jesus foi um pouco irônico nessa questão. Ouça o que aconteceu e me diga se você concorda comigo. Os líderes religiosos aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro, que não era político nem teólogo naquele momento de pressão, respondeu: sim, paga. Logo depois disso, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Pedro respondeu: dos outros. Então Jesus explicou que eles estavam se referindo ao imposto do templo, e aquele templo era do pai dele. Portanto, Jesus não tinha que pagar impostos. Pedro deve ter ficado chateado porque tinha errado em sua resposta aos líderes religiosos. Mas Jesus disse: para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Jesus deixou claro que ele não tinha que pagar imposto no templo, mas nos deixou um exemplo. Acho que a maneira como ele abordou o assunto com Pedro e resolveu a situação foi irônica. No capítulo 22 de Mateus, versículos 23 a 33, Jesus responde a alguns filósofos. Esses líderes religiosos pertenciam a vários segmentos. Os fariseus eram ortodoxos legalistas e os saduceus eram o que chamaríamos hoje de liberais. Eles não acreditavam em milagres e nem no sobrenatural e, portanto, não acreditavam na ressurreição. Eles procuraram Jesus e citaram uma lei que estudamos no livro de Ruth. Essa lei de Deuteronômio, capítulo 25, dizia que se a mulher se casasse com um homem e ele morresse e não deixasse filhos, ela poderia procurar um dos irmãos do marido e pedir que um deles se tornasse o seu redentor ou remidor. Os saduceus disseram que numa família isso havia acontecido 7 vezes, sem que nenhum dos maridos houvesse dado filhos à mulher. Finalmente a mulher morreu. Na ressurreição, quem será o seu marido? Jesus então respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus.
Jesus foi além da simples resposta. Ele foi até a raiz da questão. Aqueles homens não acreditavam no sobrenatural e Jesus foi direto ao sobrenatural, dizendo: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas dos vivos. Claro, isso quer dizer que Abraão, Isaque e Jacó tinham de estar vivos, ou então Deus diria: eu fui o Deus de Abraão. Mas Deus disse: eu sou o Deus de Abraão. Dessa maneira, Jesus enfocou o ensino bíblico sobre a ressurreição. A questão nesse diálogo entre Jesus e os saduceus é: você acredita no sobrenatural ou não? No capítulo 22, Jesus também responde aos teólogos. Um dos fariseus, um especialista no Velho Testamento, aproxima-se de Jesus e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus deu uma grande lição, respondendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Vocês se lembram, quando chegamos no fim do Sermão da Montanha, que falamos sobre olhar para dentro, para o alto e ao redor, para sermos parte da solução e da resposta de Jesus? Nesses dois mandamentos, Jesus complementa este ensino. Olhe para o alto, ame a Deus. Olhe ao redor, ame seu vizinho. Olhe para dentro, ame a você mesmo. Quando Jesus falou sobre amar a si mesmo, ele quis falar sobre autoaceitação, autorrespeito e autoestima. A opinião que você tem sobre si mesmo deve coincidir com a que Deus tem. Jesus nos ensinou a amarmos Deus integralmente, a nos amarmos corretamente e a amarmos o próximo incondicionalmente. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus temos uma passagem sobre o que podemos chamar de a filosofia cristã de liderança. Vocês se lembram quando a senhora Zebedeu, mãe de Tiago e João, pediu pelos seus filhos no céu? Jesus disse: quem quiser ser o primeiro entre vocês deverá ser servo. Agora o assunto é o mesmo, só que Jesus foi mais específico. A discussão entre Jesus e os fariseus atinge seu apogeu quando ele os confronta a respeito da filosofia de liderança que tinham. Os líderes religiosos do tempo de Jesus eram uma antítese de tudo que Jesus ensinava a respeito de liderança. Aqueles líderes adoravam ser chamados de mestre, rabi, pai. E Jesus ensinou aos seus discípulos: vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Jesus estava dando a base para a filosofia de liderança da sua igreja. Jesus estava repreendendo os líderes religiosos e a estrutura de liderança que eles adotaram. Percebemos que a discussão entre eles estava esquentando e ficando mais acirrada ainda. Fica evidente a crítica severa de Jesus aos líderes religiosos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Depois de ter dito tudo isso, não sobrou nada além de um julgamento ilegal e uma cruz. Os líderes religiosos não poderiam coexistir com Jesus depois do que ele disse. Mas essa repreensão tão severa termina com uma linda passagem que mostra a compaixão de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essas palavras, ao mesmo tempo que mostram toda a compaixão de Jesus, são também um impressionante alerta a respeito do julgamento vindouro.
Os capítulos 24 e 25 de Mateus são chamados de o Sermão do Monte das Oliveiras. Jesus e seus apóstolos estão no templo e quando os apóstolos comentam sobre a magnificência daquela construção, Jesus diz: "Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Aí os apóstolos perguntaram: "Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos?" Em resposta a isso, Jesus faz o Sermão do Monte das Oliveiras e responde às perguntas sobre o fim do mundo, sua volta e a destruição de Jerusalém. Esse é um texto que merece ser lido com muita atenção, porque fica difícil identificar quando Jesus está falando da destruição de Jerusalém, que é uma das suas respostas às perguntas dos apóstolos. Não ficará pedra sobre pedra, que aconteceu em 70 depois de Cristo. Os apóstolos também perguntaram sobre a vinda de Jesus, quais seriam os sinais e sobre o fim do mundo. Jesus então relata os sinais da sua vinda. Esse é um assunto muito empolgante de ser estudado. Se você gosta de estudar as profecias bíblicas, fique atento aos noticiários ou leia os jornais para constatar os sinais da vinda de Jesus. Quando você ler sobre guerras e rumores de guerra, isso inclui guerras quentes e frias, nação levantando-se contra nação, reino contra reino, fome, terremoto, apostasia ou desvio da fé, esfriamento do amor, pregação do Evangelho em todas as partes do mundo e grande tribulação. Todos esses acontecimentos são sinais da segunda vinda de Jesus. Depois que Jesus deu os sinais de sua vinda, no capítulo 24, no capítulo 25, ele conta 3 parábolas. Nessas 3 parábolas, Jesus conta, antes de tudo, que sua segunda vinda será um julgamento. Nas Escrituras, o óleo representa o Espírito Santo. Jesus ensina a parábola das 10 virgens. Nesta parábola, as virgens sábias tinham óleo nas suas candeias e as insensatas não. As virgens que tinham óleo representam o povo que recebeu o Espírito Santo. A parábola dos talentos, registrada nos versículos de 14 a 30 do capítulo 25 de Mateus, é um alerta para aqueles que conhecem sua responsabilidade no reino, mas que por um motivo ou por outro esquivam-se de cumprir sua parte no reino de Deus. Jesus ensinou que sua volta será um julgamento sobre toda a mão que estiver vazia, sobre todo aquele que não tiver nada em suas mãos quando Jesus voltar. Jesus usou essas metáforas no Sermão do Monte das Oliveiras. Ele não falou sobre nossa salvação, mas sobre nossas obras, sobre nossas oportunidades de servi-lo, sobre ter um ministério e fazer sua vontade. Esse é o pensamento transmitido quando Jesus diz que sua vinda será um julgamento sobre todo que estiver com as mãos vazias. Na terceira parábola, lemos que a segunda vinda de Jesus Cristo será um julgamento sobre todo coração vazio. Jesus profetizou sobre o julgamento, onde a questão será: o que você fez pelos que estavam com fome, com sede, sozinhos, sem roupas ou presos? Você deu comida ao faminto? Deu água ao sedento? Mostrou hospitalidade para com o solitário? Vestiu quem estava nu? Visitou o doente ou aquele que estava na prisão? O julgamento não será um exame final de teologia. Essa parábola nos ensina que seremos julgados pela nossa resposta às necessidades do dia a dia das pessoas que passaram pelas nossas vidas. Essa parábola nos ensina que a volta de Jesus será um julgamento sobre todo o coração vazio. A questão nesse julgamento será o que você fez pelos pobres, pelos presos, pelos solitários, pelos famintos e pelos que sentiam frio. Você fez alguma coisa para suprir alguma dessas necessidades? Seguindo o Sermão do Monte das Oliveiras, lemos sobre a maior crise da vida de Jesus Cristo. Estudaremos mais detalhadamente essa crise quando chegarmos no Evangelho de João. A morte e ressurreição de Jesus Cristo são os eventos que relembramos na Semana Santa. Enquanto você lê esta parte do Evangelho de Mateus, procure observar esta sequência de fatos. A primeira coisa que você encontra é a oração modelo de Jesus. Jesus vai para o jardim e sua gotas de sangue. Ele ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Quando estudamos o capítulo 6 de Mateus, eu disse que a oração do Pai Nosso deveria se chamar oração dos discípulos. Essa oração que Jesus faz no capítulo 26 de Mateus deveria se chamar a oração do Senhor. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Alguma vez você já fez essa oração? Se o médico desse a notícia de que você estava com uma doença maligna, você conseguiria orar:
Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você só entende o significado dessa oração quando sua vida ou a vida de alguém muito querido está por um fio. Conheço pessoas que dizem que você jamais deve dizer, se for a tua vontade. Discordo totalmente porque Jesus nos deu esse modelo quando orou, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nossa oração não será igual à de Jesus até que consigamos orar, pedindo a vontade do Pai na nossa vida, e não a nossa própria vontade. Além desse modelo de oração, também lemos nesse trecho de Mateus sobre a Santa Ceia, ou a instituição do sacramento básico do cristianismo, também chamado de Eucaristia, mesa do Senhor, ceia do Senhor ou Santa Comunhão. A Santa Ceia traz consigo alguns ensinos muito importantes para nós. Fui pastor entre famílias de marinheiros durante 20 anos e percebi que quando um homem saía para o mar em uma missão, a foto dele tornava-se muito importante para sua família, com direito a um lugar de honra na casa. Quando ele retorna, a foto volta para o seu antigo lugar, porque a família não precisava da foto quando o marido ou o pai estava em casa. Esse é o sentido da Santa Ceia. Quando Jesus ascendeu ao céu, disse aos seus discípulos que antes de ir deixaria uma foto para que todos se lembrassem dele até que ele voltasse. É isso que a Santa Ceia representa, uma figura de Jesus. Ele quer que olhemos para essa foto e, em memória dele, o adoremos até que ele retorne. Quando Jesus estava comendo a ceia da Páscoa com seus apóstolos, ele sabia que alguns daqueles homens fariam um memorial dele escrevendo os evangelhos. Por isso eu creio que ele disse que queria ser lembrado pelo símbolo da cruz até que voltasse. Já ouvi pessoas dizerem que não gostam do crucifixo porque gostam de lembrar de Jesus ressuscitado. Eu não concordo. Jesus disse que nos lembrássemos dele na cruz, porque essa é a base da nossa salvação. A ressurreição de Cristo é a prova dessa salvação. Observe o clima de traição quando Jesus e seus apóstolos sentam-se à mesa. Não foi só Judas quem o traiu. Quando ele foi preso, Pedro o negou e todos os outros fugiram. É interessante notar que quando Jesus disse àqueles homens que um deles iria traí-lo, eles, que já estavam com medo por causa da repressão de Roma, ficaram mais inseguros ainda e começaram a perguntar, será que sou eu? Sou eu quem vai traí-lo? Todos perguntaram, exceto Pedro, que fez um discurso. Tome cuidado com os homens que fazem discurso numa hora dessas. Como era de se esperar, Pedro foi quem o negou 3 vezes. Mas todos os outros também acabaram negando, pois o abandonaram e fugiram. Quando Jesus foi para a cruz, o número de membros no rol da igreja era 0. Mas depois de sua ressurreição, o rol de membros começou a crescer. Observe que os autores dos evangelhos relatam a crucificação de Jesus, mas entram em muitos detalhes. Mateus escreveu, então o levaram para crucificá-lo, mas não contou detalhes. O mesmo aconteceu com Marcos, Lucas e João. A importância da crucificação de Jesus não está nos detalhes, mas no seu significado. O Velho Testamento, que inclusive profetizou sua morte, explica a importância da morte de Jesus no livro de Isaías, capítulo 53 e no Salmo 22. As epístolas do Novo Testamento, nossos próximos objetos de estudo, também nos falam muito sobre o significado da morte de Jesus. Mas nos evangelhos não encontramos detalhes sobre a crucificação. O fato de terem crucificado Jesus não é tão importante. Muitas outras pessoas foram crucificadas. O importante é que eles crucificaram Jesus. Foi ele quem foi crucificado. A morte de Jesus na cruz foi muito importante. Eles crucificaram Jesus. Mas quem na verdade são eles? Poderíamos dizer que foi Roma. Refletindo um pouco mais, poderíamos dizer que foram os judeus. Mas se lermos o relato atenciosamente, veremos que não foi Roma nem os judeus. Foi Deus, o Pai. No Velho Testamento, em Isaías 53:10, nós lemos, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, foi Deus quem fez de sua culpa uma oferta pelos nossos pecados. Deus amou tanto o mundo que fez a alma de Jesus uma oferta pelos nossos pecados. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, foi Deus quem colocou o seu Filho à morte na cruz pelos nossos pecados e equívocos.
Você pode dizer que quando Jesus foi para a cruz, o cristianismo tornou-se um movimento morto. Até a ressurreição de Cristo, o rol da igreja não tinha ninguém mais, era zero. Por que sua ressurreição, então, reuniu seus seguidores? Nos evangelhos, e principalmente no de João, sempre há vários relatos de Jesus dizendo aos discípulos ou a outras pessoas que a credencial que provaria que ele é mais do que um simples homem, quando ele fosse morto na cruz, seria sua ressurreição. Quando os discípulos pediram um sinal, Jesus mencionou a destruição do templo, referindo-se ao seu próprio corpo. Ele já tinha mencionado que o levantaria em 3 dias, referindo-se à sua ressurreição. Por isso, João conta que depois que Jesus foi ressuscitado, os apóstolos se lembraram do que Jesus tinha dito sobre sua ressurreição e sobre as Escrituras. Essas Escrituras eram o Velho Testamento, como por exemplo o Salmo 16, onde o salmista ora e profetiza: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Observe que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nas Escrituras são 2 fatos que compõem o Evangelho cristão e são enfatizados nas epístolas do Novo Testamento. Depois da ressurreição de Jesus, lemos sobre o grande comissionamento. Antes de sua morte, Jesus tinha dito aos seus apóstolos que os encontraria na Galiléia depois de 3 dias. Se você fosse morrer, marcaria algum encontro para depois? Jesus fez isso. Então os discípulos se lembraram disso e foram para Galiléia. Os relatos contam que havia cerca de 500 pessoas reunidas na Galiléia para encontrar Jesus. Essa não foi a primeira vez que ele se mostrou ressuscitado, mas foi ali que ele se mostrou e fez o grande comissionamento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O livro de Atos nos conta que eles foram, fizeram discípulos, batizaram seus discípulos e os ensinaram. Os discípulos de Jesus fizeram exatamente o que tinham que fazer. O livro de Atos é a descrição histórica de como os seguidores de Jesus cumpriram a grande comissão. Esse importante comissionamento baseia-se em fazer discípulos. Mas como fazer discípulos? Indo, batizando e ensinando. Nosso objetivo não é só pregar a palavra, mas fazer discípulos de Jesus Cristo. Temos observado isso nos diálogos de Jesus. Qual é o preço de se tornar um discípulo? Essa é a grande comissão, fazer discípulos. Mas como? Indo, batizando e ensinando. Eu creio no ensino como uma ferramenta poderosa na formação de discípulos, porque leva as pessoas às Escrituras. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A grande comissão é o alvará da igreja. A igreja existe em cima dessa missão. Esse é o propósito da igreja. O objetivo da igreja é ir por todo o mundo de maneira corajosa. Não é o mundo que tem que vir a nós. Nós é que devemos ir e fazer discípulos para que Jesus possa morar em seus corações. Essa é a verdade. Temos que ir e fazer discípulos. Batizá-los e ensinar-los tudo o que Jesus nos ensinou. Não podemos nos calar sobre esta missão porque é em cima disso que a igreja existe. Você tem sido um discípulo fiel? Tem sido uma testemunha fiel? Guarde no coração a grande comissão de Jesus em Mateus 28, do versículo 18 a 20, e obedeça-o. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.